Então vamos lá, galera. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o nazismo e o fascismo, né? E a experiência histórica do chamado Estado nazi-fascista, né? Nós alocamos esses dois grupos, né? Essas duas ideologias políticas, essas duas concepções de organização do Estado, alocamos elas juntas por conta das suas características, certo? Então vamos lá, galera. O nazismo e o fascismo eles se tornam ideologias políticas hegemônicas entre as décadas de 1920 e 1940 no século passado, né? Destacam-se duas experiências, né? A experiência do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha, certo? Colocamos esses dois grupos, chamamos de nazifascismo, pelas suas características que são muito próximas, né? Existe uma certa semelhança, assim, né, uma profundidade entre essas características desses dois regimes políticos que conseguiram se tornar hegemônicos na Europa, em grande parte da Europa, durante o século XX, certo? Durante pelo menos a primeira metade do século XX, né? Porque a maior parte deles não resiste, não consegue sobreviver ao final da Segunda Guerra Mundial, certo? É, o nazismo, pessoal, ele é baseado na concepção de que há uma supremacia racial, portanto, né, a raça ariana, né, os alemães chamados de Hitler de alemães puros, na concepção deles seriam superiores às demais raças no mundo, né, nessa concepção que é uma concepção fundamentada, abre aspas, numa ciência, né, numa teoria racial, porque na realidade não existe essa diferença racial, mas que foi justificada pelos alemães nazistas, né, durante a primeira metade do século XX, né, porque de fato ela não existe. Mas então se justificava essa legitimidade de dominação dos povos pelos arianos por uma suposta superioridade desses povos, certo? O nazismo e o fascismo eles questionam os modelos do capitalismo liberal que era implantado pelos Estados nacionais e, é claro, eles questionam o socialismo soviético. Então eles entram em conflito e contradições com a concepção liberal e com a concepção socialista. Dentro do nazifascismo, o Estado, pessoal, o Estado ele paira sobre todas as instituições políticas, econômicas, sociais, religiosas, etc. O Estado ele é mais forte, ele é um Estado muito forte, intervencionista, né? E que é mais importante, né? Portanto, se prioriza a questão pública muito mais que a questão privada, né? O Estado ele passa a determinar e interferir diretamente em esferas da vida e sociedade que anteriormente ele não interferia, certo? O Estado nazista e o Estado fascista são constituídos, pessoal, por uma concepção muito totalitária e autoritária, completamente antidemocrática, né? Então, há uma interferência do Estado em todas as vielas, né, e as dimensões da vida em sociedade. Essa intervenção ela ocorre subpriorizando, né, o pensamento individual e obrigando, né, determinando a incorporação da ideologia nazista e fascista, né? Então as pessoas passam a reproduzir essa ideologia nazista e essa ideologia fascista, né? Porque há esse controle, essa intervenção direta do Estado, né? O totalitarismo e o autoritarismo se dão por meio dessa interferência direta do Estado, né? Então, instituições políticas como o parlamento são fechadas, né? Não há mais processos democráticos para decidir os rumos da vida política em sociedade. Todas as decisões são tomadas monocraticamente pelo Estado, pelo partido nazista ou pelo partido fascista, ou por suas lideranças políticas, né? Por exemplo, na Alemanha nazista, né, a maior liderança política era Adolf Hitler. Na Itália fascista, a maior liderança política era Benito Mussolini, né? Então, essas decisões políticas, de modo geral, são tomadas nas mãos desses partidos e na mão dessas personalidades, certo? Então, são caracterizados por estados muito autoritários, né? Não havia nenhum tipo de liberdade de expressão ou liberdade política, porque a única oportunidade de se inserir nas relações políticas era a partir da ideologia fascista ou nazista, né? Não era possível fazer críticas profundas a esses regimes, né? Porque havia uma perseguição massiva aos opositores políticos. Essa oposição começa a ser pela via da política e depois pela via da repressão mesmo, com prisões, com assassinatos, com castigos, né? Com encaminhamentos para
campos de concentração, etc., né? Tanto o nazismo quanto o fascismo, eles determinam, pessoal, o processo de nacionalização da economia, né? A economia que antes sofria interferência de agentes econômicos externos, né? Ou seja, de investimentos estrangeiros, empresas estrangeiras, passa por um processo de nacionalização. Ela é nacionalizada, ela se torna uma economia de capital nacional com a interferência do Estado, né? Não se abole as relações econômicas capitalistas, né? O fascismo e o nazismo mantêm as relações econômicas capitalistas, mas com uma profunda e forte intervenção do Estado, né? Quando, numa fase ainda mais autoritária, né, principalmente a partir de meados da década de 1930, há uma profunda perseguição, assim, de fato, como uma política, um projeto nacional dos grupos que, em tese, contrariam as ideias do fascismo e do nazismo, né? Então, começa a se perseguir ciganos, por exemplo, na Alemanha, judeus, né, profundamente judeus, mais de 5 milhões assassinados ao longo da Segunda Guerra Mundial, homossexuais, pessoas com deficiências, né, comunistas, anarquistas, enfim, grupos políticos contrários à ideologia nazista e fascista e grupos que não reverberavam a ideologia dominante, né, que não se enquadravam dentro do que era considerado aceitável, né, dentro dessas sociedades, né. No espectro político, tanto o nazismo quanto o fascismo se enquadram em regimes de extrema direita, né, em regimes de extrema direita, e deixam um legado aí de perseguição a grupos que, abre aspas, eram considerados minoritários nas sociedades, né, que vão sofrer profundamente com a represária dessas formas de organização da vida em sociedade, né. Com o final da Segunda Guerra Mundial, essas experiências históricas, né, tanto na Alemanha quanto na Itália, elas caem por terra, elas acabam, né? E cabe então, portanto, à educação e à história relembrar todas as atrocidades cometidas durante esse período. Não podemos esquecer das milhões de pessoas que morreram durante esse período, que foram perseguidas, que perderam seus familiares, né, por conta dessa política de encarceramento daqueles que eram considerados não enquadrados dentro dessa forma de sociedade, né, da incompleta falta de liberdade de expressão, né, e dessa perseguição mútua, né. Então essa foi uma aula sobre as características do Estado nazi-fascista, né. Espero ter colaborado aos estudos de vocês. Um forte abraço e até a próxima.